Por que a espiritualidade deve ser prioridade na sua vida? Eu vou fazer uma única pergunta para você. Por que cargas d'água você já foi num terreiro, numa cartomante, numa consagração de ayahuasca ou no centro espírita buscar ajuda e conhecimento espiritual? E lá mesmo nesses lugares, talvez você tenha recebido o chamado de trabalhar a sua mediunidade ou a sua espiritualidade. Fique nesse vídeo que hoje nós vamos conversar sobre a espiritualidade na prática. Seja muito bem-vinda, bruxa que está me assistindo nesse momento. Eu sou Carla Blanc, bruxa e dirigente espiritual das Medicinas da Floresta, e estou aqui para te ajudar e te ensinar, trazer conhecimento sobre a magia e espiritualidade de uma forma consciente e leve. Aposto que você já rodou todos esses lugares: terreiro, centro espírita, cartomante, apometria, mesa radiônica, terapias holísticas, ou se não foi em um ou no outro, foi em todos, para buscar respostas de conflitos da sua vida. E que eu aposto que ainda você não achou o seu lugar. Você se torna um eterno buscador. Mas isso tem uma grande diferença. Você não está praticando a espiritualidade, você está terceirizando a sua vida para o outro. Eu entendo que a sua primeira experiência religiosa pode ter sido um desastre, ou nenhuma, né? Por quê? Porque quando nós somos pequenos, nós somos inseridos aqui nesse contexto social, no meio da família, e geralmente ou é uma família evangélica, é uma família espírita, umbandista, católica, cristã, infinitas possibilidades de conhecimentos e doutrinas religiosas, e muitas das vezes os nossos pais nos obrigam a ir naquela igreja no domingo, ou ir ver o culto com o pastor, ou ir no terreiro. O que era para ser algo natural como parte da vida se torna mais uma obrigação, como a obrigação da escola, a obrigação de você arrumar teu quarto. A obrigação religiosa era mais uma, o que se tornou um ranço para muitas pessoas. Ou que também você não fez parte de nenhuma doutrina, de nenhuma religião, e isso não ficou como prioridade na sua vida, não ficou como destaque. E quando nós estamos inseridos nesse contexto social desde pequenininho, não é dado a prioridade ao autodesenvolvimento, o autoconhecimento, o desenvolvimento espiritual. As prioridades são: arrume seu quarto, vá bem na escola, tire notas boas, seja obediente. Em seguida, tenha uma formação, busque um trabalho, namore, case, constitui família, solidifique sua carreira, ganhe muito dinheiro para quando você se aposentar você poder descansar. Essa é a regra geral da sociedade para todo mundo. E aí, ao longo da vida, a gente só vai apanhando e não vai entendendo o porquê das coisas, vai vendo que a vida é muito difícil, é muito pesada, que as situações são injustas, são cruéis, e por que alguns que não valem nada têm mais que outros, porque alguns são sortudos, que Deus é esse que dá bênçãos para um e agouros para outro, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu vi num vídeo no Instagram, um menino de 1 ano e 10 meses tocando piano. Eu não sei se ele estava tocando uma sinfonia, era algo muito complexo, e estava falando ali o título do vídeo sobre o poder da encarnação, como nós trazemos conhecimentos de outras vidas e que às vezes vem essa lucidez, né, das aptidões, dos dons. E eu tenho uma grande mania que é olhar os comentários dos posts, dos vídeos, e nesse eu entrei no comentário. E o que me chamou a atenção foi uma senhora que escreveu assim: esse menino recebeu um dom de Deus, por isso que ele é especial. Aí eu pensei comigo, mas que Deus mais sacana é esse, né? Deu um dom do menino de 1 ano e 10 meses tocar piano com excelência, que ele está com a vida feita, e eu aqui martelando, batendo a cabeça para conquistar minhas coisas, para ter tudo em ordem, para ter conhecimento. Você imagina as pessoas, então, que têm déficit de atenção, estão raladas, né? Mas, sem mais delongas, o que afinal é espiritualidade? Espiritualidade nada mais é do que o conhecimento da própria vida, é o autoconhecimento.
É você descobrir a sua essência, descobrir o que você gosta, o que você não gosta, sentir as energias do teu ambiente, das pessoas, do universo, ver se ressoa com você ou não. Você estar no lugar que você se sente bem, que te agrada, com as pessoas que você tem afinidade. É você ter conhecimento das leis universais, das leis espirituais e saber qual é o teu lugar, qual que é o teu propósito, missão nesse mundo. E quando nós vamos, geralmente num terreiro ou num centro espírita, que a gente ouve ou o pai de santo ou o guia espiritual falando lá que nós precisamos desenvolver nossa mediunidade, e é uma das coisas que eu mais escuto quando eu recebo as pessoas aqui. Me falaram que eu preciso desenvolver minha mediunidade. E como? A mediunidade, ele é uma faculdade espiritual que todos nós temos. Aliás, nós somos espíritos e todos nós temos essa paranormalidade em perceber as energias. Claro que cada um no seu desenvolvimento tem uma percepção sensorial diferente. Tem a clarividência, a clareaudiência, a psicografia, a incorporação. Para cada um é um mais desenvolvido que o outro. Por isso que eu quero voltar para a primeira pergunta que eu fiz ali no início do vídeo. Por que cargas d'água você tem a necessidade de ir num terreiro, num centro espírita, numa consagração de ayahuasca, numa igreja, num atendimento de apometria, se você está terceirizando, na verdade, as suas necessidades dos problemas aos quais você mesmo criou? E você vai buscar ajuda de outros. Porque você não entende nem a dinâmica da própria vida e você quer que o outro resolva num passe de mágica, num milagre, algo que você está fazendo sem esforço nenhum. Então é onde você vai buscar aquele guia espiritual, vai conversar com o Preto Velho, vai conversar com o Exu, vai falar lá com o Dr. Fritz, com qualquer um ali para falar, fale alguma coisa para mim, me dê um conselho. Aí você vê muitas vezes um médium despreparado que também não tem conhecimento de desenvolvimento espiritual e humano, não sabe o que falar, e isso não dá passagem para o guia utilizar de linguagem, porque um guia espiritual, um ser desencarnado, ele precisa utilizar do conhecimento do médium para passar as informações do qual ele precisa. Se esse médium não é desenvolvido, ele não tem conhecimento sobre isso, fica limitado. E muitas vezes acontece do animismo, que é a interferência do médium sobre o guia espiritual. É o médium ali manifestando e não exatamente o guia. E aí muitos dos médiums falam: foi feito trabalho para você. E você, no seu comodismo, fala: tem razão, alguém fez uma magia para mim, alguém fez uma amarração, alguém fez um trabalho, é justamente por causa disso que minha vida não anda para frente. Há alguns anos atrás eu fui convidada a participar de um projeto de câmeras de ressonância arcturiana. Era uma canalização de um médium que recebeu através dos arcturianos, que são seres estelares de nona dimensão, sobre uma câmara de cura de frequência. A câmara nada mais é do que uma sala montada com macas, colchonetes, luzes e uma frequência de som, onde as pessoas deitavam ali para receber curas físicas, emocionais e espirituais. E eu entrei como voluntária e acabei virando coordenadora desse projeto. E ao longo dessa experiência nesse projeto de câmara arcturiana, eu fui percebendo o quê? Que muitas pessoas vinham na sala aqui para passar pela frequência buscando uma cura, mas elas não faziam o mínimo por elas. E aí foi onde eu questionava: poxa, as pessoas criam um problema lá fora, não tem a mínima vontade de se perceber, de mudar, de reconhecer as coisas. Aí começa a vir doenças físicas, problemas, porque isso é somatização de todo o desequilíbrio dos nossos corpos sutis, do nosso pensamento, das nossas emoções, do nosso estado de frequências, que aí vem numa sala para buscar a cura dos arcturianos, para sair daqui belezinha 100% e depois chutar o cachorro na rua. E é isso que me deixava revoltada, porque as pessoas achavam que o máximo que elas estavam fazendo é sair da casa delas lá 20, 30 quilômetros para vir numa sala, passar numa câmara por 10, 15 minutos e ir embora e achar que estão fazendo o máximo da espiritualidade, que estão buscando a espiritualidade.
Detalhe, esse era um projeto na época gratuito. Então a pergunta que eu faço para você, quando você vai num terreiro, você aplica lá o que o guia espiritual falou? Você vai estudar sobre o que é um preto velho? Você passou por uma consulta de Exu, você sabe quem é um Exu? Você sabe que energias que ele manipula? Quem é essa entidade? Quando o médium fala, por exemplo, foi trabalho feito, você questiona se realmente esse médium está falando a verdade ou não, se é um guia espiritual ou se é um médium que não sabe nada como orientar, ou se mesmo ele está incorporado e aí, por falta de conhecimento, ele vai falar qualquer coisa ali para achar que foi uma bela consulta e todo mundo gostar do Exu dele, por exemplo. Tem de tudo. Aí o que acontece? Você vai lá, se consulta, você vai no centro espírita, você vai numa igreja evangélica, você vai em tudo quanto é lugar, você vai na cartomante, aí a cartomante não acerta, as coisas não acontecem, o que ela falou, e aí você, por falta de responsabilidade sobre sua vida, você vai dizer que a cartomante está errada, que o centro espírita está errado, que aquele médium falou besteira, que aquela igreja está querendo manipulação de poder e ego e só quer arrancar dinheiro. Então, é um monte de coisas que nós vamos colocando pedras no meio do nosso caminho para justamente impedir da gente assumir o quê? A autorresponsabilidade sobre a nossa vida. Por exemplo, pessoas que vão consagrar ayahuasca, quantas vezes eu já percebi as caras. Dá para ouvir até mais um pouco o pensamento da pessoa no início de uma consagração, que nós abrimos as orações, que nós precisamos firmar o nosso pensamento, que a gente tem que estar em introspecção, e você vê que a pessoa está lá olhando para cima assim, ó, esperando para consagrar a ayahuasca para entrar na força rapidinho, porque o trabalho dela só começa quando ela entra na força. Não esquece que tem toda uma ritualística, que o trabalho da ayahuasca, por exemplo, começa dias antes de você consagrar a medicina. É você já estar introspectivo com você, estar observando os seus pensamentos, firmar os seus propósitos na consagração. E aí sim, quando o dirigente espiritual faz as orações, a abertura do trabalho, está firmando a egrégora da casa, a egrégora espiritual de toda a corrente, você tem que estar sintonizado com aquilo. Então, mais uma vez, as pessoas que consagram a ayahuasca buscam, através da medicina, também a terceirização para resolver os problemas. O que cai do cavalo, porque a ayahuasca muitas vezes ela vai te mostrar de uma forma muito metafórica, e é importante que isso aconteça, porque vai fazer você pesquisar depois isso daí. Apareceu lá um louva-a-Deus fazendo movimentos de Tai Chi Chuan na tua miração. Poxa, o que é isso? Aí você vai ter que pesquisar o que é esse animal de poder que te apareceu, que é o louva-a-Deus, e esse movimento de Tai Chi Chuan para que serve, e ver o que está ressoando na sua vida atualmente. Olha como a medicina ela é muito inteligente nesse sentido. Ela também não vai dar mastigado para você as coisas. E tem muitas pessoas ainda que utilizam da espiritualidade como uma forma de barganha. Dirigentes espirituais, filhos de corrente de terreiro, participantes de centro de casa espírita, pastores, só pelo fato de estarem no meio espiritual, acham que a espiritualidade vai proteger ou, muito pior, beneficiar pelo fato de você estar frequentando uma corrente, de você estar frequentando uma egrégora, pelo menos indo lá uma vez por semana, fazendo as suas orações, fazendo os seus preceitos, e você acha que está fazendo demais. E por conta disso, você acredita ainda que a espiritualidade vai ser legal com você. Ah, meu amigo, ó, você vai cair do cavalo, vai por mim. Fora ainda que tem aquele grupo Viagem na Maionese, que fica à caça de canalizações do YouTube, de grupos de Facebook. Ah, tem lá um texto da canalização dos pleiadianos falando sobre o segundo ceifador, que é para todo mundo se preparar. E aí tá todo mundo lá assistindo e comentando, nossa, olha, eles vão vir nos salvar, as naves vão aparecer, olha, temos que tomar cuidado, tá vindo uma onda de segundo ceifador, olha, eles pediram pra gente manter a frequência elevada. E aí você fica na tua vida em eterna expectativa, esperando que algo de fora venha e te salve. O mesmo acontece para aqueles que estão afundados na teoria da conspiração, da nova ordem mundial. Não estou falando que isso não exista, porém,
Muitas pessoas estão deixando de manter o foco nas suas vidas, na sua realização, esperando para que algo externo aconteça. Já ouviu falar no Gessara, que é a devolução do dinheiro para a humanidade que foi estocada pela nova ordem mundial e que vai ser feita aquela limpa e que vai ser repartido e todos vão receber, e muitos grupos pedem inclusive depósitos para você garantir os lotes que vão sendo distribuídos à medida que for feito a limpa espiritual e desmantelando a nova ordem mundial aqui no planeta. Olha que loucura! Mais uma vez, eu não quero criar polêmica, eu não estou dizendo que isso não é real, porém, o perigo disso é que você para completamente sua vida e seus sonhos esperando que algo aconteça, que seja terceirizado. O que pode ser que não aconteça. Tem pessoas que morreram acreditando que iriam receber o dinheiro e até hoje não viu nada. A vida está seguindo do jeito que está. A questão é o seguinte: o que você está fazendo com a sua vida agora? Você está olhando os seus problemas de frente? Você está se questionando as situações que você está vivendo, o conflito que você vive? Você está fazendo alguma mudança? Você realmente está buscando por mudanças? Ou você só está reclamando por reclamar? Porque tem pessoas que têm prazer em reclamar, que se deliciam com o drama da própria vida. Porque pelo menos tem assunto em ficar falando da crise mundial ou do Brasil, ou falar da grama do vizinho que é mais verde que a tua, ou do problema de saúde da tua mãe. A espiritualidade, ela deve ser uma prática diária, uma autoobservação. É você viver na sua essência e você olhar as situações com lucidez, com clareza, entendendo todas as energias, sentindo as energias, estando em conexão com você e com o ambiente. Exige estudo, observação e aplicação. Não adianta você estar vendo aqui mais um vídeo como esse, você lê mais um livro espírita ou qualquer outro livro de autoconhecimento, se você não se coloca como cobaia e não testa essas teorias. Veja a própria física quântica aí. Quantos que devem estar me assistindo já passaram ali a leitura ou estudaram um pouco sobre a física quântica, as leis da prosperidade e não aplicaram na vida, não foram disciplinados nisso. Então, por isso que a gente não pode reclamar de estar no lugar que a gente se colocou. E justamente por a gente terceirizar essa espiritualidade, a resolução dos nossos problemas, e a gente dar pequenos passos rasos e superficiais, que a gente fica frustrado com esse desenvolvimento espiritual, com essa busca da espiritualidade. Você vê que não surte efeito, que você está patinando, faz um pouquinho lá e fala: ai meu Deus, mas isso não resolveu o meu problema. Então, é como eu falei, que é grandes milagres com pouco esforço. Vamos raciocinar um pouco aqui. Você sabe o motivo pelo qual você está aqui encarnado? Você fez essa pergunta? Por que eu nasci aqui? Por que eu nasci no Brasil? Por que eu encarnei nessa família? Por que eu estou nessa situação social? Por que eu estou nesse meio religioso? O que eu preciso aprender com isso? Você já fez essas perguntas? É muito fácil falar da boca para fora que você está aqui para evoluir como espírito, mas você não leva a sério isso daí. Se a resposta for essa, a outra pergunta que eu te faço: o que realmente na prática você está fazendo para a sua evolução espiritual? Realmente, e isso de uma forma diária, como uma filosofia de vida. Não adianta você me responder que você somente lê livros, que você faz cursos, que você vai em terreiro, que você consagra ayahuasca com frequência, porque isso tudo eu já conheço. Eu vivo nesse meio, eu conheço as pessoas que passam pela minha vida, um pouquinho de cada eu vou pegando e vou observando. Muitas pessoas ficam somente no intelectual, falas bonitas, pomposas, porém na aplicação diária da vida é um desastre. Ou como eu vejo pessoas também muito humildes, que não têm conhecimento nenhum teórico, porém sabem levar a vida com uma leveza. Exemplo disso são os nossos pretos velhos.
A outra pergunta que eu te faço, por que cargas d'água você se empenha tanto no teu profissional, na sua carreira, para ter uma estabilidade financeira, uma segurança, se tudo que você tem aqui vai ser deixado aqui? Você sabe que você só está de passagem. Por que do tamanho empenho e apego na matéria? Se a gente entende que nós estamos aqui só de passagem, que a escola é uma vida, isso tudo você já ouviu, muito lindo, maravilhoso. Então, por que é a preocupação se a gente sabe que existe a lei da impermanência, que tudo acaba? Aquele grande amor da tua vida que está do teu lado, que te ama e você ama ele, um dia ele pode morrer antes que você, ele pode morrer amanhã. Não estou rogando praga, não. Mas veja como a gente não pode depender do apego da matéria, das pessoas. De repente pode acontecer um desastre natural, pode acontecer um acidente de carro. Desencarna sim, é muito rápido. É uma coisa que eu falo aqui para minha família, para morrer basta estar vivo. Então a gente não deve se apegar tanto. E eu não estou falando também para você ser desleixado com a sua vida, porém ter um equilíbrio. O meio termo que eu achei para mim disso tudo é que a matéria e os relacionamentos nada mais são do que ferramentas para o meu desenvolvimento espiritual aqui. Então, quando eu parei para analisar realmente nesse foco, eu questionei, mas aquele carrão que eu queria, qual que é a finalidade de ter aquele carrão? Sendo que eu posso ter um carro mais simples, popular, não me prender tanto em dívidas, ele vai me levar da mesma forma. Por que eu preciso me vestir com aquela roupa toda emperiquitada, sendo que a função da roupa é me agasalhar? Por que eu preciso fazer um monte de viagem, conhecer muita coisa, se eu nem entro na minha própria viagem e não me conheço? Nós vemos que a matéria, ela traz muita ilusão e muito escape, muita fuga, muita distração. Então veja como nós nos distraímos no meio dessa matéria, no meio das cobranças sociais, familiares e do nosso próprio ego, que a espiritualidade fica lá em último plano. A gente só busca a espiritualidade quando a água bate na bunda. Essa é a verdade. Aí é o único meio, depois de você passar por tratamento psicológico, remédios antidepressivos, ansiolíticos, se é o que você já deve estar fazendo, aí você vai buscar a ajuda de um terceiro mais uma vez. Tudo é terceirizado, menos a autorresponsabilidade. Você repare que eu estou voltando sempre para esse ponto, porque justamente não tem saída. Grave o que eu vou te falar, não tem saída. Enquanto você não der o passo, enquanto você não buscar por conhecimento, você não buscar por desenvolvimento espiritual, a sua vida não vai melhorar. Não vai ser o outro que vai fazer por você. Fique ciente disso. Existem inúmeras formas da gente desenvolver a espiritualidade e o autoconhecimento. Você pode sim começar por casas com ritualísticas, com doutrinas, como uma base para você começar a despertar, e todas são válidas. Essa coisa de dizer que, por exemplo, uma igreja evangélica, uma igreja católica é de um conhecimento raso inferior, mais do que você procurar uma loja teosófica, um centro kardecista, fazer essa comparação de linhas é ridículo. Todas as linhas você vai agregar conhecimento e coisas para você se você realmente quiser e trazer para a sua vida. Se você pegar a história de um santo católico, São Francisco de Assis, você estudar a fio sobre a história dele, os princípios dele, você vai ver o quanto de coisa que você pode incorporar na sua vida. Se você pegar a história de um preto velho, por exemplo, ou as características das energias dos orixás e você introduzir na sua vida, não é só você ler, ficar na coisa rasa palpável. É isso que eu quero trazer para você. Se, por exemplo, você vai num terreiro, entra numa corrente lá para participar dos trabalhos mediúnicos, legal. Porém, como que está o teu desenvolvimento mediúnico na casa? O pai de santo faz esse desenvolvimento nos filhos de corrente? Ele dá materiais de apoio para você estudar e buscar conhecimento? Ou você é daquela que recebeu lá na tiragem de Obi que o teu orixá de cabeça é Iansã?
E aí todo mundo fala assim, nossa, olha a barraqueira, achando que Iansã é uma mulher barraqueira. Primeiro que Iansã não é mulher, orixá é energia. Ele está ligado ao elemento vento, das mudanças, à mente racional, ao campo mental. O que acontece com a característica de Iansã, por exemplo, que é vista como uma barraqueira? Aquele médium, aquela pessoa que tem na sua coroa Iansã, se ela não tem equilíbrio e educação mental, ela vai ser aquela louca, desequilibrada e surtada. Por isso que falam que filhos de Iansã, por exemplo, são barraqueiros. Porque realmente nós precisamos achar um equilíbrio. Quando um orixá de cabeça é apresentado na sua coroa, é justamente para você trazer as qualidades da energia desse orixá, para você trabalhar o equilíbrio nele para você. Então, o filho de Xangô, por exemplo, se ele não está em equilíbrio, ele vai ser uma pessoa extremamente injusta, egoísta, que vai querer as coisas para ele. E Xangô, ele trabalha com a justiça. O símbolo dele é o machado, para os dois lados. Ele não vai pender para um lado pelo outro, ele vai buscar sempre pelo equilíbrio. Ele é uma energia equilibradora na Umbanda. E também é isso, se você está num terreiro, como que está os seus preceitos, os seus preparos, a sua ritualística? Você realmente leva a sério? Na Umbanda, por exemplo, se prega o amor à caridade. Você faz o amor e a caridade, por exemplo, na sua casa, no seu dia a dia? Como é um umbandista num volante? Como que é ele no trânsito? Ele é um bandista ou ele é um bandista dentro do terreiro? Um kardecista, por exemplo. Muito lindo você ler toda a obra de Kardec, ler as revistas espíritas, ler os romances de Chico Xavier, André Luiz, mas você traz esse conteúdo para a sua vida? Como que é esse conhecimento? Esse conhecimento, por exemplo, das leis espirituais, da interferência dos espíritos sobre sua vida, você leva a sério? Você que já estudou kardecismo, por exemplo, você sabe muito bem que a forma dos espíritos inferiores intervirem na nossa vida são através das frequências de pensamento. Como está a sua educação mental? É a mesma coisa com a pessoa que trabalha magias e bruxarias, faz feitiços. Muito lindo você colocar, acender a velinha, colocar um incenso, passar ali o bastão de ervas pela casa, defumar. Mas a filosofia da magia e da bruxaria você está aplicando na sua vida? Você está em conexão à natureza? Você está percebendo as mudanças da fase da lua, como isso implica na sua vida, nas suas mudanças emocionais? Você tem conexão com as estações do ano e você percebe que há mudanças em você? Você tem noção da percepção das energias à sua volta, no seu ambiente, se está um clima mais pesado ou não, se você deve estar naquele lugar ou não, se você deve estar conversando com aquela pessoa ou não, você sentir. Você tem essa conexão com você? Porque a pessoa que manipula a magia, que é considerada uma bruxa, ela deve ter essas percepções, desenvolver de uma forma muito forte a sua própria intuição. Bem como a pessoa que consagra a ayahuasca, por exemplo, independente da linha. Se a pessoa está indo numa linha xamânica, ela teve uma miração, viu um animal de poder, ele estudou esse animal de poder, vai buscar entender qual que foi a miração daquela mandala geométrica na cor vermelha com amarela pulsando na tua frente, ou de sentir determinadas energias, ou de ter outras visões ou sensações, processos de limpeza. Você estuda, anota no caderno para você ver o que está ressoando com a tua vida atual, as sensações e o conhecimento que você recebeu da planta mestra. Quando você frequenta, por exemplo, uma igreja de Santo Daime, você está lá escutando os inários, você traz o inário para a sua vida, para o seu dia a dia? Esses ensinamentos do mestre Irineu, por exemplo? E mais uma forma de você também estudar a espiritualidade e o autoconhecimento no seu dia a dia é o próprio dia a dia. Você já percebeu como andam as suas relações? Você já percebeu como anda seu lado financeiro, profissional? Se realmente você está se sentindo próspera ou você está reclamando da vida, está na falta, na escassez e está pedindo por mais coisas, sendo que você não está se observando? As encrencas são sempre as mesmas?
Os discursos também não param. Você anda reclamando sempre do trabalho, daquele chefe, ou do que você não recebe aquele aumento. O que você está fazendo por você? Como eu volto a falar, estudar a espiritualidade é estudar a própria vida. Quando nós vemos que tem algo errado, algo se repetindo, se, por exemplo, as discussões de casais são sempre as mesmas, não é o momento de você dar um passo para trás, por exemplo, e avaliar a situação. Se eu estou reagindo de determinada forma toda vez e está dando esse resultado, de que forma eu posso fazer diferente para ter um resultado diferente? Pô, isso é quase matemático, gente. Quando você entender que a espiritualidade é praticamente uma ciência exata, mas nós dificultamos e criamos um monte de caraminholas e contextos gigantescos, só que a gente não percebe que tudo o que acontece da nossa volta é reflexo da nossa própria energia, o tempo inteiro. Se você está numa escassez na sua vida, está ali com um monte de boleto atrasado, que está com falta de dinheiro na conta, olhe para dentro de você primeiro. O que você está sendo tão ingrato na vida? O que você está almejando altas coisas, mas que você não faz o mínimo para melhorar, de foco, de disciplina, de querer buscar por o melhor? Você prefere ficar na sua zona de conforto reclamando, por exemplo, do chefe ou do salário que não é aumentado, ou da crise do país. Observar os nossos comportamentos nos traz autonomia e liberdade para a gente fazer mudanças na nossa vida. Eu entendo que as coisas não vão mudar da noite para o dia. Você não vai mudar da noite para o dia. Você vê anos que você está agindo no automático com determinados pensamentos viciantes, comportamentos, crenças que você carrega. Não é no mínimo esforço que a coisa vai mudar completamente. Vai precisar uma retomada de consciência, vai precisar sim de foco, de disciplina, dedicação para você olhar sua vida no seu dia a dia, olhar suas relações, olhar o lugar que você está se colocando e que você tenha responsabilidade sobre isso, para aí sim você poder começar a fazer as suas mudanças. Não estou falando que é difícil, porém é trabalhoso. Você está realmente dedicado a fazer essas mudanças? Você já entendeu, por exemplo, que não adianta você desejar sempre algo lá na frente que você vai acreditar que você vai ficar satisfeito com aquilo, que aí você vai ser feliz. Você, por exemplo, que é casado, quanto que você sonhou em ter esse casamento? Ai, a minha vida vai começar quando eu casar e tiver a minha família. Pois bem, olha a tua família hoje. Olha você hoje. Está feliz? Isso bastou? Não. Pelo contrário. Eu aposto com você que isso virou um problema. Nossa, porque os filhos não obedecem. Porque o bem é um pé no saco. Porque ele não para de reclamar. Porque ele não fica comigo. Porque ele não cuida de mim. Porque ele esqueceu o aniversário do nosso casamento. Porque ele ronca à noite e deixa a toalha na cama. Virou um problema. Mas cadê aquele desejo todo? Cadê aquele amor que você achou que ia ser feliz para sempre? Veja a ideia de ilusão. E não adianta, você só vai, volto a falar, você só vai realmente buscar harmonia na tua vida, você buscar equilíbrio, quando você tiver uma educação mental, você saber filtrar e entender esses pensamentos, entender as correntes. Entender que nós sofremos influências espirituais para tudo quanto é lado, que nós sofremos influência da consciência coletiva da massa das pessoas. Tudo que você assiste, que você ouve, uma música, reflete na sua frequência diretamente sobre você. É você estar lúcido no seu dia a dia com a sua própria vida. Você deseja harmonia na sua vida? Seja harmonia. Isso vai além, por exemplo, de você estar certo ou errado. Se você sair do tenho razão ou não tenho razão, você vai encontrar harmonia na sua vida. Quer prosperidade na sua vida? Seja grato, tenha foco, disciplina, vai buscar com afinco aquilo que você quer. Quer um amor? Ame-se primeiro. Porque você se amando, você se conhecendo, você vai saber quem você é, você vai saber dos seus gostos, você vai amar estar na sua presença e com você.
E o outro do seu lado, quando surgir, ele só vai ser um upgrade, porque você, no seu amor próprio, você se basta. Você não vai ficar dependendo do amor, do afeto do outro para encher esse copo vazio. E justamente é onde eu quero finalizar toda essa reflexão e essa conversa com você. Quando nós estamos vazios de nós, quando nós não conhecemos a nossa essência, não sabemos quem nós somos, o que queremos, para onde vamos, o porquê estamos, essas inúmeras perguntas, nós sofremos diretamente influência do plano das sombras, dos seres trevosos, desencarnados, nos manipulando como marionetes o tempo todo. Nós viramos um joguete na mão deles. E o benefício que eles ganham disso é sugar a sua energia vital e te deixar doente. Então, mais um motivo que eu estou te dando para você ter lucidez na sua vida, para você saber educar a sua mente. Eu estou deixando aqui uma fagulha de um pouco de impulso para você, porque eu acredito numa coisa: chute na bunda e empurra para frente. E é bom que a água bata na bunda mesmo. É bom que a gente esteja no fundo do poço, para que você realmente se levante, crie coragem, vergonha na sua cara, assuma a sua responsabilidade e escolha o que você vai fazer da sua vida. E você não está aqui de férias e nem a passeio. Você aqui está para estudar, desenvolver e trabalhar. Sinto muito. E para aqueles ainda que estão achando que quando desencarnar vai descansar, pelo amor de Cristo, volta a estudar, ok? Grande beijo.